falamos sobre vetores e agora a gente vai falar um pouco sobre matrizes, que na verdade são um tipo especial de vetor. É um vetor com duas dimensões, né? A gente sabe que a matriz tem uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas. E por que a matriz é um vetor aqui no contexto do R para a gente? Porque, assim como os vetores, ela só pode assumir um tipo de dado. Então, você pode ter matriz de dados logical, pode ter matriz de dados character, matriz de dados numéricos, mas não pode ter mistura de dados nessa matriz. Então vamos primeiro analisar como que a gente cria uma matriz. Eu vou escrever aqui M maiúsculo, tá? Observe que aí é uma observação interessante. O R diferencia objetos pelos seus nomes se você colocar um objeto com letra maiúscula ou minúscula, tá? Então um M maiúsculo se você armazenar uma matriz e um M minúsculo você armazenar outra matriz, vão ser matrizes diferentes. Mas eu vou chamar essa minha matriz de Mzão, tá? E aí a instrução, né, ou a função que a gente utiliza para criar a matriz é a matrix, tá? Matrix. E aí a gente vai abrir parênteses e olha só o que aparece para a gente aí, né? Tem vários parâmetros essa função. Tem um parâmetro data, que é onde a gente vai inserir os dados, um parâmetro nrow, que é o número de linhas, ncol, que é o número de colunas, e um byRow igual a false, tá? Tem também um gnames ali, no, e a gente vai falar dessas coisas mais adiante. Mas vamos nos concentrar aqui nos três primeiros parâmetros. Veja que o data ali está como NA, né? Quando ele aparece um valor é porque tem um valor por default, é NA. E NA dentro do R é not available, né? É um valor que não existe. É um valor, não vou dizer nulo, mas é um valor inexistente, tá? Então, vamos criar uma matriz que tem 9 números, é de 1 a 9, tá? 1 a 9. E aí eu vou dizer que essa matriz tem 3 linhas e 3 colunas, tá? Eu posso escrever dessa forma. Eu posso também deixar de modo explícito o nome desses parâmetros. Então eu posso escrever data igual a isso aqui, nrow igual a isso aqui e ncol igual a isso aqui. Quando é que eu preciso deixar os parâmetros explícitos, tá? Veja que eu posso trocar a ordem disso aqui. Eu posso colocar ncol aqui, posso colocar o data aqui e o nrow deixar lá no final. Veja que todo mundo aí agora ficou fora da ordem natural da função. Se eu criar essa matriz aí, ela vai dar certo também. Mas o que eu não posso fazer é, se eu não obedecer a ordem com que vem, eu deixar sem a nomeação dos parâmetros, tá? Isso aqui vai me gerar erro, ok? Então eu posso criar a matriz de dois jeitos. Trocando a ordem dos parâmetros, mas nomeando os parâmetros, e na ordem correta, sem a necessidade de escrever o nome dos parâmetros, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Então, surgiu o meu M, eu vou imprimir esse M, tá? No meu console. Veja só o que aparece aqui pra gente, ó. Aparece colchete, 1, nada, aqui. Isso significa que é a primeira linha. E veja aqui que eu tenho, por exemplo, colchete, nada, vírgula 3. Isso quer dizer que é a terceira coluna, tá? Então, como é que a gente obtém, por exemplo, resultados específicos de uma célula dessa matriz? Eu quero o valor da posição 2, 3. Linha 2, coluna 3. Como eu faço? 2,3. Quando eu der um Ctrl Enter aqui, ele vai aparecer um 8, tá? Um outro detalhe, pessoal, veja que quando eu coloquei 1 a 9, ele vai preenchendo, né, na ordem da coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu posso inverter isso, tá? Então tem um outro parâmetro lá, eu vou criar uma matriz M2, tá? Matrix, no qual eu vou fazer data igual 1 a 9, nrow igual a 3, ncol, número de colunas igual a 3, e aí eu vou setar aquele parâmetro, ó, byRow, igual a true, tá? Botar como verdadeiro, porque ele vai fazer preenchimento por linha. Veja só como é que é a minha matriz M2. Dá um Ctrl Enter. Olha só, ele preencheu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? E se eu quiser os valores de toda uma linha? Vamos dizer que eu quero todos os valores da linha 3. O que eu posso fazer? M, tá? Vou pegar aquela matriz de novo. Não vou preencher nada. Aliás, eu vou preencher 3, tá? Vírgula, e não vou preencher nada na parte de coluna, porque eu quero todas as colunas. Quando eu der Ctrl Enter, veja que ele apareceu lá, ó, o 3, o 6 e o 9, que é exatamente o valor da terceira linha dessa matriz.
E se eu quiser a coluna, por exemplo, da segunda matriz, a segunda coluna, eu vou botar vírgula 2 e vou dar um Ctrl Enter. Qual que é a segunda coluna da matriz M2? Exatamente 2, 5, 8. E se eu quiser as colunas 1 e 2 e a linha 2, tá? Eu posso fazer M2, a linha 2 eu quero, e eu quero as colunas de 1 a 2, tá? Veja que ele vai aparecer o resultado 4 e 5, exatamente, né? Linha 2, só que eu só quero os valores de 1 e de 2, ok? Então, tem várias formas de fazer subset, né, nessa matriz. Do mesmo modo, eu posso substituir valores dessa matriz, tá? Então, eu quero que o valor 1 dessa matriz 1, ele tenha o valor 10 ao invés do valor 1. E aí, quando a gente imprimir a matriz de novo, veja que esse valor aqui agora é 10, não é mais 1, tá? Eu posso também multiplicar o valor dessa matriz por 3, tá? Então, todos os elementos dessa matriz vão ser multiplicados por 3, como vocês conseguem ver agora aí na tela, né? Eu posso somar essas duas matrizes, M mais M2, e eu vou ter a soma de todos os itens de cada uma das posições dessa matriz, tá? Eu posso fazer a operação de multiplicação de matrizes, e aí veja que tem uma operação, para eu fazer a multiplicação de matrizes, eu não posso fazer M vezes M2, tá? Para fazer multiplicação de matrizes do jeito convencional de multiplicação de matrizes, eu preciso passar esse argumento percentual, asterisco, percentual, tá? E aí veja que eu tenho um outro resultado aqui de matriz. Eu tenho como passar algumas funções também para entender, por exemplo, qual que é a dimensão dessa matriz, tá? Eu vou aqui no dim, M, e fecho. Ele vai me dizer aí o resultado, ó, que essa matriz é uma matriz 3x3, as dimensões dela, ok? Então, pessoal, esse é o nosso vídeo sobre matrizes. Veja que é bastante parecido com vetores. A única diferença é que eu tenho duas dimensões, uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas.